Você imagina o que acontece com você na hora da sua morte? Ainda não se sabe exatamente, e embora os cientistas tenham alguma ideia, a resposta continua sendo um grande mistério. Além de difícil solução, tentar responder a isso pode criar implicações éticas. Mas equipes de 2 universidades nos Estados Unidos encontraram uma maneira de realizar um pioneiro estudo sobre a neurobiologia da morte. Esse estudo exigia um monitoramento neural considerado invasivo. Os pacientes tinham sofrido terríveis acidentes de trânsito, acidentes vasculares cerebrais ou até paradas cardíacas. Ou seja, nesses casos, não havia mais como salvá-los. Os cientistas descobriram que o cérebro dos animais e dos seres humanos morrem de uma maneira parecida. Eles também agora dizem que existe um momento em que o funcionamento do cérebro pode ser restaurado, ao menos de forma hipotética. O objetivo desse estudo não era apenas observar os últimos momentos de um cérebro, mas também compreender como seria possível salvar vidas no futuro. Grande parte do que até então se sabia sobre a morte cerebral era de um experimento com animais realizado no século passado. Até então, o que se conhecia era que o cérebro é privado de oxigênio quando o sistema cardiovascular do corpo para de funcionar. Acontece uma condição conhecida como isquemia cerebral, na qual a falta de componentes químicos leva a uma inatividade elétrica completa do cérebro. E se acredita que o chamado silenciamento cerebral acontece para que os neurônios conservem a sua energia, mas isso acontece em vão, pois a morte total chega antes da sua reabilitação. A morte acontece em 2 etapas. A primeira delas é chamada pelos estudiosos como morte clínica. Essa etapa dura de 4 a 6 minutos, depois que a pessoa para de respirar e seu coração para de bombear sangue, e acontece o que foi falado antes. O mais bizarro de tudo isso é que olhos, rins e alguns outros órgãos continuam vivos durante a morte clínica. A segunda parte do que acontece quando morremos é conhecida cientificamente como morte biológica. Nessa fase, as células do corpo começam a degenerar, igual aos outros órgãos se desligam completamente. Mas depois dessas etapas, o que acontece quando morremos ainda é um completo mistério para os cientistas. As únicas especulações com as quais os pesquisadores contam são de pacientes que viveram experiências de quase morte, também chamadas de EQMS. As EQMS consistem na lembrança de pessoas que são declaradas clinicamente mortas, perto da morte ou em uma situação de morte provável, e conseguem se lembrar do que viram quando estavam quase morrendo. Mais de 8 milhões de relatos já foram catalogados pelo Centro de Pesquisa de Experiências Fora do Corpo, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na maioria dos casos, as pessoas contam sentir como se estivessem flutuando fora do corpo, se movendo rapidamente em um túnel em direção a uma luz ou até vendo seus entes queridos já falecidos. Existem relatos também que falam sobre pessoas que observaram os médicos e enfermeiras trabalhando como se estivessem tendo uma visão a partir do teto da sala, como se estivessem realmente fora do corpo. Infelizmente, ainda não se sabe o quanto disso é real ou inventado pelo cérebro em um estado de alerta. Cientistas, no entanto, continuam estudando as EQMS para explicar os processos biológicos e neurológicos que podem estar por trás dessas ocasiões.